ao verso número 12. Êxodo, capítulo 9, verso número 8 ao verso número 12. Êxodo, capítulo 9, verso número 8 ao verso de número 12. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar, e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus, mais uma vez rogamos que o Senhor nos fale poderosamente, assim como tens falado, Senhor. Que a tua voz única, poderosa, que de fato transforma, possa ser ouvida, e que o Senhor possa abrir o entendimento do teu povo, daqueles que estão nos ouvindo, para que eles também te ouçam, Senhor, se convertam dos seus maus caminhos e se submetam a ti para a glória do teu santo nome. Em nome de Cristo, amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, o que nós estamos observando aqui, e temos falado constantemente, é o Senhor tratando com o Egito, especialmente com Faraó. Primeiro, Deus transformou o rio em sangue, mas Faraó endureceu seu coração e não deu ouvidos a Moisés. Depois vieram todas as rãs, e Faraó pediu uma oração, mas nós vimos que assim que ele recebeu algum alívio, ele endureceu o coração mais uma vez. Em seguida, os insetos invadiram todo o Egito. Os magos disseram: é o dedo de Deus, mas Faraó recusou-se a ouvir. A quarta praga trouxe moscas, e Faraó, finalmente, decidiu que deixaria ir o povo. Mas assim que as moscas desapareceram, ele mudou de opinião. Depois, como nós vimos pela manhã, morreram os rebanhos. Mesmo assim, o coração de Faraó recusou-se a ceder. Irmãos, 5 pragas, mas Faraó continua com o seu coração endurecido. As Escrituras chamam isso de insensatez. O próprio Salomão já havia falado sobre isso. Provérbios, no capítulo 7, 27, melhor dizendo, verso de número 22, reflete a experiência de Salomão com os insensatos ou os tolos. Há muita sabedoria de Salomão em Provérbios para mostrar como é o insensato ou o tolo. O rei sábio, ele muitas vezes observou que, independente do número de vezes que o insensato ele é esmagado pelas consequências dos seus erros tolos, sua insensatez sempre consegue sobreviver de algum modo. Mesmo ele sofrendo as duras consequências de suas ações, Salomão diz, o insensato, ele sempre revela que sua insensatez, ela está viva e que ela sobrevive de algum modo. Daí, o provérbio no capítulo 22, ou 27, verso 22, ainda que pises o insensato com a mão de grau em grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estutícia. É interessante, irmãos, porque esse provérbio, ele era usado pelos rabinos para apontar a pessoa de Faraó. Ele era usado para denunciar
a insensatez de Faraó. E a sexta praga, irmãos, é a declaração de que Faraó foi o maior de todos os insensatos do Antigo Testamento. Faraó, ele é visto como o maior insensato do Antigo Testamento. Alguns chegam a dizer que ele é o maior insensato de todos os tempos. Não surgiu pessoa tão insensata como Faraó. Porque, observem, tantas pragas, tantas manifestações divinas, e ele assim ainda continuava em sua insensatez. E como alguns atores dizem, ou autores dizem, cada nova praga, Deus estava moendo o Faraó, mostrando a sua ira. No entanto, irmãos, observem, não importava quanto o Egito era moído, a insensatez de Faraó permanecia no mesmo modelo. Então, sempre nos perguntamos, o que seria necessário? Diante de tudo, irmãos, que está acontecendo no Egito, o que seria necessário mudar o coração de Faraó? O que seria necessário mudar as condições para que Faraó libertasse o povo do Senhor? Bem, talvez, irmãos, Faraó cooperasse se Deus afligisse o seu corpo. Será que o Senhor precisaria afligir o corpo dele? Porque, irmãos, geralmente o sofrimento físico, ele costuma atrair as pessoas, né? A atrair, principalmente a atenção das pessoas, melhor do que qualquer outra coisa. Suportamos algumas vezes certas situações, mas quando nós nos deparamos com problemas físicos, enfermidades, parece até que a nossa mentalidade muda. Será que Faraó, ele mudaria então com um ataque divino contra o seu corpo? Então Deus envia uma sexta praga, a praga das úlceras. E aqui, irmãos, um princípio importante dentro do texto, entre tantos que nós estamos aprendendo no decorrer das exposições, aqui é mais um princípio. O insensato, ele sempre vai sofrer as consequências da sua tolice, pois ele nunca se curva diante de Deus, continuando nos seus pecados. O insensato, ele tem que continuar sofrendo as consequências dos seus pecados, porque ele nunca se curva diante de Deus. Então, veja, irmãos, como isso fica claro. Aqui é mais um golpe divino contra o rei. E leiamos novamente o verso número 8 ao verso número 11, para nós vermos um apanhado geral de como isso funcionou, como isso aconteceu. Veja, então o Senhor disse a Moisés, então o Senhor já tinha tratado com o Faraó não submeteu. Na quinta praga, que foi a peste dos animais, a história termina com Faraó rebelde, insubmisso, ele não vai deixar o povo ir. Então a sexta praga, ela já começa da seguinte forma, a narrativa. Então o Senhor disse a Moisés, ou seja, se ele não se curvou, se ele continua duro, então o Senhor volta a falar com Moisés e Arão e diz: peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire a cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas, nos animais, por toda a terra do Egito. A imagem que nós temos aqui é que Deus está ordenando que Moisés, ele pegue uma cinza de um forno, ele com as mãos ele levante e ele jogue para cima. Essa cinza, ela iria se espalhar pela terra do Egito e ela se transformaria em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra. Então, o que Deus está dizendo é: você vai pegar um punhado de cinzas de um forno, vai jogar para cima, ela irá espalhar e acometer os animais e as pessoas de úlceras em toda a terra do Egito. Verso 10 diz que eles fizeram isso, né? Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. E então, o que Deus havia dito foi feito. Ele se apresentou, pegou as cinzas, jogou,
elas se espalharam, e o que o texto está querendo dizer é que, ao entrar em contato com a pele humana e com os animais, elas se transformaram em úlceras por todo o corpo, tanto o corpo do animal como o corpo humano. E aí, o que foi que os magos, o versículo 11 vai falar o que foi que os magos, eles viram, como foi que eles perceberam isso. Diz que no verso 11, diante do que aconteceu, eles não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Irmãos, a primeira coisa que nós devemos pensar aqui é a palavra úlcera, que foi traduzida como úlcera. Ela ocorre uma dúzia de vezes no Antigo Testamento, e ela é usada para uma variedade de doenças dermatológicas infecciosas. Por exemplo, em Levítico 3, a expressão hebraica usada lá, ela também traz a ideia de uma lepra. Então, devido a essa variação, alguns estudiosos, principalmente estudiosos teológicos que têm conhecimento na área de medicina, eles vivem a discutir qual foi o tipo de doença que afligiu de fato os egípcios, embora as traduções elas prefiram úlceras. Mas sempre que nós tivermos essa dificuldade, irmão, devemos aprender uma coisa. Primeiro, o certo mesmo é que o texto está querendo descrever que os egípcios eles contraíram uma doença dermatológica agressiva com indícios de ameaça à vida. Então eles não pegaram uma psoríase, mas eles pegaram algo grave, algo que estava ameaçando a vida deles. E é engraçado a gravidade disso, embora não tenhamos a dimensão, por exemplo, de que tipo de problema dermatológico estava cometendo, mas a Bíblia descreve a gravidade dela. Tanto é que, se você for olhar em Deuteronômio, no capítulo 28, o Senhor ameaça o povo, caso o povo não obedeça à lei dele, caso o povo não submeta à vontade dele, o Senhor diz que a maldição virá sobre o povo, e uma das maldições que virá são doenças da pele que irão se transformar em feridas, que irão castigá-los até matá-los. E a ênfase de Moisés em Deuteronômio capítulo 28 é justamente essa, é algo que vai ser agressivo, é algo que vem com agressividade sobre o homem. Então não é uma simples doença de pele, é algo que vai não só agredir fisicamente, mas que também ameaça com a morte. Então, irmãos, o que nós devemos começar a pensar sobre essa praga. Observe que as primeiras pragas, elas foram intensas, mas observe mais uma vez, Deus ataca o rei, mas nenhuma praga se assemelha a essa até o momento. Veja que Deus está aumentando o nível dele. Nós vimos pela manhã que o Senhor atacou a propriedade de Faraó. Aqui nós estamos vendo uma praga totalmente diferente de tudo aquilo que ele já tinha feito, porque os egípcios aqui ficaram cobertos da cabeça aos pés. O texto deixa claro, não era somente numa parte do corpo, não era somente num braço, ou outro braço, ou nas pernas, todo o corpo dos egípcios foram afetados. Então todos os corpos, tudo plenamente, e eles foram atacados aos pés, da cabeça aos pés, com feridas abertas, mostrando que o Deus de Israel tinha poder sobre os corpos, e isso deveria servir de advertência de que a vida deles estava em perigo. Então observe, Deus agora atinge o corpo dos egípcios, mostrando que agora eles estavam em perigo, que a coisa é séria. Então, observe um ataque, mais uma vez, um ataque pessoal, um ataque firme, um ataque severo contra o povo, agora atingindo a integridade física de cada um dos egípcios. E mais uma vez, irmãos, aqui nós estamos diante de um milagre. Não podemos perder essa perspectiva miraculosa que está por trás dos eventos do Êxodo. Por que, irmãos, é importante isso?
Eu tinha um DVD que emprestei a um pastor, até hoje ele não me devolveu, miserável. E também já está no YouTube a reportagem. O Êxodo decodificado. Não sei se alguém já viu falar sobre isso. É uma explicação naturalista como as pragas elas se desenvolveram, né? É como os eventos naturais foram ocasionando outros eventos. Só que a narrativa ela não trabalha com aspectos naturalistas. Ela sempre dá indícios de que há milagres, há intervenção divina na história humana. E aqui é mais uma evidência. Então, por mais que os naturalistas tentem explicar, a praga aqui ela é milagrosa também. Primeiro, foi um desastre sem alerta. Você vê que Deus não disse, diga a Faraó que eu vou fazer tal coisa. Simplesmente diz, vá e faça, né? Então não houve aviso. E observe como aconteceu. Como explicar de forma naturalista alguém pegar pó, jogar para o ar e ela virar doença? Como pode ser isso, né? Só que, por que, irmãos, devemos observar que aqui é o dedo de Deus ou a mão de Deus operando um milagre? Porque, irmãos, se vocês prestarem atenção, a narrativa dá um detalhe que muitas vezes nós não percebemos, que ele diz assim, pegue cinza de um forno, lance ao ar, e essa cinza vai contaminar. Elas geraram úlceras, mas apenas os egípcios, Deus discrimina mais uma vez entre o seu povo e o povo de Faraó. Então, observem, há um milagre de Deus no ar, contaminar todos os egípcios na terra do Egito, mas não atingir a cidade de Gósen. Há um milagre no sentido de pegar o pó da terra e erguer esse pó, soprar o pó, para que esse pó se espalhe na terra do Egito, atinja os egípcios e não o povo de Deus. Então observem, Deus agindo de forma milagrosa sobre a criação, pegando algo insignificante, uma cinza de um forno, jogando para o ar, fazendo com que ela se transforme numa doença. Então, irmãos, o que nós devemos pensar? Mais uma vez, primeiro, Deus está atacando os deuses do Egito. Lembre, irmãos, cada praga dessa derruba um ídolo, ou vários ídolos. Cada praga dessa, nós vamos ver, cada praga dessa, Deus vai dar um tiro em ídolos dentro do Egito. E ao longo do nosso estudo, irmãos, nós temos de observar que Deus ele é glorificado justamente porque ele está atacando o Faraó e seus deuses. E a praga das úlceras não foi uma exceção. Porque, irmãos, Deus está mostrando mais uma vez que os deuses e as deusas do Egito não protegem nada. O fascínio egípcio pela idolatria, pela submissão às divindades, eles entendiam que os deuses protegiam a vida deles, mas não protegem. Então, por exemplo, registros, né, como falei, nós temos obras escritas, traduzidas para o português, livro dos mortos, livros arqueológicos, registros arqueológicos e etc. E é dito nesses materiais produzidos, por vezes até pelos próprios egípcios, que eles adoravam Amon-Ré, por exemplo, o Deus Criador. Eles acreditavam que existia esse Deus, o Deus Criador. E eles diziam que esse Deus é aquele que dissolve os males e repele doenças. E eles viam esse Deus como um Deus que cura, que ele é um médico que cura. Outros adoravam um tipo de Deus chamado Tote, que eles diziam, esse é o Deus da terapia, o Deus das artes terapêuticas. Outros adoravam outro Deus que eles viam como Deus da medicina. Vocês sabiam, por exemplo, vocês já viram o jaleco de alguns médicos, que ele tem uma serpente enrolado com... Pois aquilo ali é o símbolo de um Deus da antiguidade, para vocês terem ideia. E os egípcios tinham os seus deuses também envolvidos na área da medicina, né? E eles adoravam, né, o Deus Tote, porque ele era o Deus das artes terapêuticas. Havia também um Deus chamado Enhot, como Deus da medicina, que vem se tornar mais popular posteriormente o Egito. Ele não era tão popular no período egípcio, mas ele se torna popular
depois da nação egípcia. Mas a divindade mais comum para lidar com doenças era Sekhmet, cujos sacerdotes eles formavam uma fraternidade médica das mais antigas. Então, irmãos, quando os egípcios se viram cobertos de úlceras mortíferas, eles descobriram que os seus deuses eram incapazes de curar. Eles viram que seus deuses eram incapazes de dar vida, de sustentar a vida, de dar saúde, de dar o vigor físico. Eles viram que os seus deuses foram diluídos. Por que isso é importante, irmãos? Como as Escrituras, como a palavra de Deus ela é atual, irmãos. Nós vivemos numa era de progresso científico na medicina, na era do laser, da tomografia computadorizada, dos antibióticos, da anestesia e etc. Nós vivemos num período onde muitas doenças foram sendo erradicadas durante os anos. E nós não temos dúvidas, irmãos, que com o avanço tecnológico, científico, nós vamos encontrar muitas outras curas. Acredito, irmãos, que se Deus nos der a oportunidade de ver isso em vida, nos próximos anos nós teremos a cura para o câncer, a cura definitiva para o HIV e tantas outras doenças. Então, você olha para a história e você vê homens morrendo, por exemplo, de tuberculose. Hoje você já vê tratamentos e etc. A medicina evoluiu. Então, eu não tenho dúvida que outras curas, elas serão encontradas. Só que, uma das coisas que nós devemos perceber é que nesse processo de avanço, com a mentalidade naturalista, com a mentalidade racionalista e ateísta, a medicina tornou-se objeto de fé. Quer um exemplo? Nós vimos isso na pandemia. Quantos não idolatraram os métodos científicos, temendo a morte, sem ao menos averiguar os fatos? Quanto a gente não submeteu a máscara, álcool em gel, faça isso, faça aquilo? Bastava a OMS, bastava o Ministério da Saúde ordenar qualquer coisa e as pessoas se curvavam sem nenhuma crítica. Por exemplo, nas Escrituras, há Deus orientando o seu povo sobre uma pandemia. Ele diz que num processo de pandemia, onde o povo estivesse sendo infectado, Deus ordena a Moisés que somente os infectados devem ficar em casa, devem ser tirados do meio da sociedade. O Estado simplesmente chegou e disse: fecha tudo, fecha a igreja, todo mundo submeteu, ninguém se preocupou com o emprego, ninguém se preocupou em pagar as contas, mas todo mundo com medo de morrer, seguia as regras daquilo que o Estado colocava. Mas não somente isso, irmãos. Por que não pensar sobre aqueles que vão ao hospital esperando a cura? Que eles procuram a medicina como objeto de cura, que eles se submetem à medicina buscando sempre a cura, e nem sempre acontece. Assim como na pandemia, quantas pessoas não usaram 10 máscaras? Quantas pessoas não tomavam banho de álcool em gel? Quantas pessoas não fizeram tantas e tantas coisas, mesmo assim morreram? Não era interessante porque no nosso meio, as pessoas que mais viviam protegidas foram as que mais pegaram. E as que viviam menos protegidas foram as que menos pegaram. Por exemplo, eu nunca usei máscara, nunca usei álcool em gel, só peguei uma vez. E tinha gente que vivia pegando. Não é interessante isso? Não é interessante que muitos morreram no período da pandemia, mesmo com toda a proteção? Não é interessante que muita gente vai à medicina, mas morre nos hospitais? Além disso, irmãos, médicos e enfermeiros cometem erros por todos os lados. Por vezes, dão diagnóstico errado. Isso mostra, irmãos, uma coisa importante que nós devemos entender. Existem limites dentro da área da medicina. Isso também vale não somente para a medicina clínica, mas também para aquela medicina alternativa, que usa propriedades curativas das vitaminas e outras substâncias. O que nós devemos entender, a despeito de todas as nossas habilidades na área de cura e de tratamento, nós não somos soberanos sobre nossas vidas. Não é nós que estabelecemos o dia da nossa morte. Spurgeon dizia: não é um médico que vai determinar o dia que eu vou morrer.
Não é a minha doença que vai dizer o dia que eu vou me sepultar. É a mão divina que tem poder sobre a vida, sobre o corpo humano, porque assim como ele adoece o gado, assim como ele adoece os animais, ele adoece os homens, ou sara os homens conforme o seu poder. E se ele adoecer e ele quiser matar, não tem cura, não tem medicina, não tem chá, não tem medicamento, porque a vida é dele. Isso significa, irmãos, com o golpe que Deus está dando no Egito, significa que a medicina, a perícia médica, ela nunca deve ser a nossa fonte de confiança. Ela nunca deve ser a nossa idolatria. Não deve ser aquilo que nós devemos firmar o nosso bem-estar físico. Porque o que Deus mostra é, a medicina é uma bênção de Deus, mas não é Deus. Mas não é Deus. Sempre, irmãos, que recebemos uma receita, passamos por uma cirurgia, ou iniciarmos uma quimioterapia, devemos nos lembrar de que toda cura vem de Deus. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Não, pensa não. Você não toma um dipirona e diz, Senhor, me cure. Você não toma um paracetamol e diz, Deus me cure, porque você confia na medicina. Você acredita que é o paracetamol que vai lhe curar. Você acredita que é o chá que vai melhorar o seu estômago. Você acredita que é a sua vitamina que vai lhe dar vigor físico. Mas se Deus não operar por esse meio ordinário, não há cura, não há tratamento. Então não é a questão do chá, do comprimido, é a mão de Deus usando os meios ordinários ou não para trazer saúde física. Somente Ele, irmãos, somente Ele que pode curar, porque somente Ele é Senhor do corpo, somente Ele é o Senhor da vida. Ele diz, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu faço sarar. Sou eu, não é remédio, não é o chá. Nós estamos vivendo uma época do exercício, de uma perspectiva idólatra, de uma vida longa, porque malhamos muito, nos exercitamos muito, somos diligentes, estamos na academia todos os dias, nos cansamos, tomamos anti-inflamatórios para preservar os nossos músculos, para levantarmos pesos e mais pesos, para nos mantermos firmes, e nós esquecemos que o Senhor é o Senhor do corpo, que não é o nosso exercício, a nossa diligência, nada, irmãos, nos sustenta a não ser o Senhor. Mas nós idolatramos a medicina, meus irmãos. Eu provo isso, além de tantas provas que já aqui citei. Imagine alguém doente aqui, ele vai ao médico, ele gasta dinheiro para ser consultado pelos melhores médicos, ele gasta todo o seu dinheiro. Muitas vezes, quantos aposentados gastam o seu salário mínimo, pagando grandes consultas nos médicos, muitas vezes assalariados da igreja. Ninguém está preocupado em investigar, é verdade que esse indivíduo é um médico verdadeiramente? Quantas notícias nós não temos de fraudes, de pessoas que estão na cadeira dos médicos, dizendo que são os médicos, mas nunca estudaram medicina, mas estão passando receita, estão tratando, e nunca estudaram medicina, e quando se sentam diante deles e nunca questionaram sua origem, procedência, investigar se ele de fato é um médico, é de fato competente, mas bastou uma simples receita, logo ele se aquece, segue a determinação médica, ele gasta todo o seu salário com os medicamentos, com o tratamento. Se o médico disser, você tem que fazer crossfit, ele vai, se matricula. Se você tem que fazer uma academia, ele vai, se matricula. Se você tem que procurar uma dieta, você procura uma dieta. Se você tem que tomar Rivotril, ele compra Rivotril. Por que isso não acontece, irmãos, quando se trata da medicina da alma? Porque alguns se submetem ao poder da medicina, mas não são submissos aos pastores,
que Deus levanta para dizer: você está doente, você está em pecado, você está desobedecendo a lei de Deus, o pecado está infectando você, está lhe matando, está destruindo sua alma, destruindo sua vida, acabando com você. Por que não se submete da mesma maneira? Porque muitas vezes questionam os ministros do Evangelho, na pregação do Evangelho, quando Deus diz: a sua ferida é por causa do seu pecado. Por que não fazem como fazem com os médicos? Está certo, pastor, eu vou me submeter, eu vou seguir suas orientações, as suas regras, eu vou, pastor, me submeter a tudo que o senhor está dizendo. Mas quando é o ministro de Deus que fala: arrependa-se, todas essas feridas estão sendo causadas por causa do seu pecado. Não, não é bem assim, não é bem desse jeito, não é dessa forma. Por que, irmãos, confiamos tanto nossas vidas aos médicos, aos psicólogos, mas não aos pastores de Cristo? Por quê? Por que casais brigam e a última pessoa que eles procuram, a última pessoa que ele procura é o pastor? Porque nós idolatramos, irmãos, a medicina. Não estou dizendo com isso, irmãos, nem o Senhor está dizendo que você não deve procurar um médico quando você estiver doente. Não é isso que o Senhor está dizendo. O que o Senhor está dizendo é: nós transformamos a medicina em Deus. E o que Deus está mostrando no Egito é: eu sou o Senhor da vida. Sou eu. E a prova é: ele encheu o Egito de úlceras e o povo dele não foi afetado. E aí, irmãos, veja que impressionante, porque ao mesmo tempo que ele humilhava o Egito e os deuses do Egito, ele também humilhava os magos de Faraó. Veja que os magos de Faraó ressurgem, né? A quarta e a quinta praga, eles não são mencionados, supostamente eles estavam presentes. E o que o texto está dizendo é que eles estão testemunhando mais uma vez, mas essa praga é diferente. Porque eles não só não conseguiram impedi-la e eram incapazes de imitá-las, mas o texto descreve que eles foram afetados por ela. E aqui, irmãos, outro aprendizado. Por que é importante isso, irmãos? Por que as cinzas de um forno? Como falamos, por que as cinzas de um forno? Era ritual, irmãos, no Egito, os sacerdotes, de seus sacrifícios, pegar as cinzas do forno e lançá-las sobre o ar, como sinal da bênção dos deuses. Deus imita isso. Só que tem um detalhe. Deus transformou esse ritual numa maldição. Porque, irmãos, era uma questão de justiça. Porque o que o texto está querendo fazer, é um link com algo que aconteceu no Egito. Vocês lembram do forno? Vocês lembram dos tijolos? Você lembra das palhas? Deus estava mandou Moisés pegar as cinzas justamente do forno que era a causa do sofrimento de Israel. Fazendo tijolos, pegando palha, aquele forno que trazia tormento, que derramava cinzas. Deus diz: pegue e lance para o ar. O forno, irmãos, é algo específico nas narrativas de Êxodo no início, porque elas descrevem a opressão dos judeus. Era para fazer tijolos que eles estavam sendo oprimidos. Era com suor, com lágrimas, que eles produziam tijolos. Era algo desumano, porque eles tinham que produzir tijolos sem ter a obra-prima necessária. E eles tinham que produzir a mesma quantidade, só viviam apanhando porque não conseguiam produzir a mesma quantidade de antes.
Assim, meus irmãos, as mesmas cinzas produzidas pelos escravos agora está impondo um castigo sobre os egípcios. Deus está agora julgando os egípcios por tudo aquilo que eles fizeram com o povo do Senhor. E aí, irmãos, que tapa de Deus? Porque Deus fez isso. Deus julgou, castigou o povo e mostrou o domínio, destruindo também suas obrigações religiosas. Então a derrota era completa. Deus estava ali humilhando, julgando e derrotando todos os deuses do Egito. E eles não voltam mais. Eles não estarão mais na narrativa, porque eles se despedem. Aqui, irmãos, a Bíblia diz que, ao contrário de quando Moisés se apresenta, eles não permanecem diante de Moisés. Eles vão embora. Eles estão entendendo, tem o dedo de Deus, tem a mão de Deus nisso. Não podemos ficar diante desse homem. Não podemos ficar diante desse povo. Tem o Deus conduzindo tudo. Não pode olhar como nós estamos. Nós estamos cheios de úlceras no nosso corpo. Ele destruiu a nossa religião, os nossos deuses. Nós não podemos oferecer sacrifício. Vamos embora. Eles procuraram outro lugar, irmãos, porque a praga estava cobrindo todo o corpo deles. Mas aqui existe um princípio, irmãos, bíblico. Aqui tem um princípio bíblico, um significado. Porque os magos ímpios de Faraó eram incapazes de permanecer na presença do santo profeta de Deus. A Bíblia vai descrever em muitos momentos, irmãos, que os perversos não prevalecerão no juízo. Isso era verdadeiro quanto os magos de Faraó. No dia do juízo, no dia do julgamento, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. Isso era verdadeiro quanto aos magos de Faraó e será igualmente verdadeiro quando cada pecador que se recusa a confiar em Jesus Cristo para a sua salvação. Irmãos, aprenda uma coisa: se não estivermos cobertos com a justiça por meio da fé, jamais seremos capazes de permanecer na presença de Deus. Pois a Bíblia profetiza, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Sabe como Deus descreve os últimos momentos da história humana, onde o Senhor haverá de resgatar o seu povo? Deixa eu dizer uma coisa. Apocalipse diz que um dos cavaleiros derramará uma praga de úlceras. Na sua revelação dos últimos tempos, por exemplo, o apóstolo João viu que saiu, pois, primeiro o anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Apocalipse 16, 2. Isto é, irmãos, virá um dia em que todos os que rejeitam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor serão afligidos com dores ardentes da ira de Deus, perante a qual ninguém conseguirá permanecer. A promessa de Deus é julgar os homens com pestes, doenças. E o que nós estamos vendo, meus irmãos? Isso não lembra o Senhor Jesus Cristo no seu discurso profético, que nos últimos dias pestes, doenças, desgraças iriam afetar o mundo? Isso é um alerta de Deus que o julgamento final chegará e que os homens devem se curvar agora, porque
porque senão terão que lidar com as úlceras de Deus na eternidade. Sabe qual é a grande questão, irmãos, dessa narrativa? É que essas doenças não tinham cura. Essa doença dermatológica, ela não tinha cura. Quando o Senhor lançar os homens no inferno, não haverá mais cura. Não haverá mais cura. Você que me ouve, está aqui entre nós. Se você cair no inferno, não haverá mais cura. Seu corpo vai coçar, sua alma vai arder, seu corpo vai explodir, mas não haverá cura. Você estará perdido para todo sempre. Você estará doente para sempre. Todos aqueles que rejeitam a Jesus Cristo serão afligidos com a ira divina, e ninguém vai escapar. Deus estava dizendo a Faraó: arrependa-se, Faraó. Eu agora lhe feri com uma doença que você não tem como curar. Arrependa-se. Arrependa-se. Mas, irmãos, infelizmente, a praga terminou do mesmo modo como terminaram as outras pragas, com o endurecimento do coração de Faraó. Mesmo depois da humilhação de seus deuses, seus magos, o coração de Faraó não estava disposto a ceder. E aqui, pela primeira vez, a Bíblia diz explicitamente que quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. Olha, irmãos, não endureça o seu coração. Você que está me ouvindo, não endureça o seu coração. Porque se o Senhor fizer assim, endurecer o seu coração pela sua constante dureza, significa que você foi entregue à desgraça. E é isso que vai acontecer, irmãos. Por quê? Porque as próximas pragas irão justamente levar à morte do primogênito do rei. O golpe fatal vai chegar. O Senhor vai dar o golpe fatal no Faraó. Veja o verso 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Conquanto, irmão, seja verdadeiro que Faraó endureceu seu próprio coração, veja que o que o texto está descrevendo, que toda essa dureza fazia parte do plano de Deus. A dureza do coração de Faraó não era a reação de Deus a Faraó, mas está dizendo, era o propósito de Deus. Deus endureceu e agora eu vou mostrar a minha justiça, vou demonstrar o meu poder. Mas, irmãos, também isso foi para mostrar a sua misericórdia, para libertar o povo. Como disse a Moisés, eu porém e endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não os ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. E Deus endureceu o coração de Faraó agora, para multiplicar mais ainda as suas pragas, para ele ser glorificado, mostrar a sua justiça e a sua misericórdia, irmãos. Que homem insensato!
Que homem insensato, irmãos. Eu não sei quantas pragas são necessárias para mostrar ao homem que Deus é Deus. A pergunta que nós devemos fazer, então, irmãos, é: o que Faraó deveria ter feito? Quando ele se viu coberto de úlceras, imaginou, irmãos, você for acometido de um câncer, que a princípio, em algumas situações, é incurável. O que você deve fazer? O que Faraó deveria ter feito? Não é interessante, irmãos, porque as narrativas bíblicas, elas falam sobre homens e mulheres que enfrentaram doenças sérias, mas que se voltaram para Deus. Lembre de Jó. Ele apresentava sintomas quase idênticos aos de Faraó. Ele perdeu seus rebanhos, seus servos, seus filhos, mas mesmo assim continuou louvando a Deus. Isso deixou Satanás tão furioso que diz em Jó capítulo 2, verso 7, que Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A Bíblia diz que era uma doença tão terrível que Jó tomou um caco para rapar a sua pele. Jó 2:8. E ele se sentiu tão miserável que sua esposa disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó capítulo 2, verso 9. Mas Jó disse à sua esposa: falas como a louca. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? A resposta então é não. Por quê? Porque Jó nos ensinou através do seu exemplo que Deus é soberano tanto sobre a doença quanto a saúde. Deus é soberano tanto sobre a doença e sobre a saúde. Satanás feriu a Jó, mas debaixo do governo de Deus. Então, irmãos, quando formos acometidos de moléstias físicas, nós não devemos endurecer o nosso coração, mas aceitar a vontade de Deus. Nós não devemos acusar a Deus, nos voltar contra Deus, maldizer a Deus, mas fazer o que Jó fez, louvar a Deus. Era o que Faraó deveria ter feito. Em vez de endurecer o seu coração, ele deveria ter submetido à soberania de Deus em seu sofrimento. Faraó poderia ter seguido o exemplo de Davi. Como Faraó, Davi também era rei. E como Faraó, Davi também sofreu pelos seus pecados. Ele disse a Deus no Salmo 38, verso 3 ao 5: não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças, tornam-se infectadas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. O que Davi está dizendo? Minha condição é séria. Meu corpo está padecendo, eu estou sentindo fisicamente as consequências do meu pecado, eu estou sofrendo uma dor intensa por causa de uma doença abominável como resultado do meu pecado. E aí, irmãos, esse é o problema, ou o grande elemento da confissão de Davi. Ele está dizendo: eu estou enfermo, porque não andei diante de Deus. Eu estou padecendo porque o Senhor me feriu por causa
do meu pecado. Ele diz: esse é um ato do juízo divino sobre mim. Porque, irmãos, tem gente na igreja que só vive doente. Porque tem gente na igreja que só vive doente. Isso não se aplica a todas as doenças, irmãos, mas é verdadeiro quanto a alguns problemas físicos, como câncer de pulmão, por exemplo, doenças sexualmente transmitíveis, são resultados naturais de escolhas pecaminosas. Outros problemas são causados pelos pecados de outros. Imagine alguém dirigindo no trânsito embriagado, atropela um motorista, um motociclista, na verdade. Mas aqui, irmãos, a doença de Davi era resultado da justiça de Deus. Deus estava sentenciando a vida do rei por causa dos seus pecados. Isso se aplicava aos egípcios. Por que úlceras não estão libertando o meu povo? Vão pagar com a vida. Mais tarde, o Moisés, no capítulo 28 de Deuteronômio, alerta os israelitas, dizendo: se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, o Senhor fará que a pestilência te pegue e que te consuma. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, da quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Deuteronômio 28, verso 15, 21 e verso 35. Deus disse: se você não me obedecer, eu vou lhe ferir. Quantas pessoas doentes, irmãos, e não refletem e não pensam que é Deus punindo por causa de sua vida rebelde diante dele. Isso não é com todos, mas com alguns. Muitos cânceres, muitas doenças, muitas mazelas são frutos do juízo de Deus derramado na vida do seu povo. Nós vemos isso na igreja de Corinto, que estava participando da ceia de forma indigna, e Paulo diz: por isso o Senhor está matando muitos fracos, muitos doentes e muitos que morrem. Juízo de Deus. Por isso que eu digo, fico de orelha em pé quando começa muita gente na igreja dizendo: estamos doentes. Porque essa é uma forma do Senhor avisar: você está em pecado, por isso que eu te feri, por isso que essa praga chegou até você. Por isso que eu estou fazendo isso com você, para que você se arrependa, para que você entenda que você deve se voltar para mim. Então, eu já tirei tanta coisa de você e você não me ouviu, então agora eu vou atingir a sua vida, o seu físico, para você me ouvir, você saber quem eu sou. Mas, irmãos, nós aprendemos que a doença é uma oportunidade de renovar o nosso arrependimento. Quando adoecemos, devemos examinar a nós mesmos, sondar o nosso coração, à procura de um pecado não confessado. O que eu estou fazendo, Senhor? Será que é a minha vida que não está andando diante do Senhor? Será que é porque eu tenho negligenciado o culto, o dia do Senhor? Será que a minha vida não tem andado em retidão? Por que isso está acontecendo, Senhor? É hora de investigar para saber como é que você está andando. O que foi que Davi fez quando estava doente? Ele disse no mesmo salmo: estou prestes a tropeçar, Senhor. A minha dor está sempre perante mim, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado.
Ao arrepender-se do seu pecado, Davi usou sua saúde fraca para sua vantagem. Ele viu uma oportunidade para renovação espiritual. Faraó deveria ter feito o que Davi fez. Em vez de endurecer o seu coração, ele deveria ter confessado o seu pecado e ter dito: o Senhor de fato é o Senhor das nações, é o Deus de Israel, libertarei o povo conforme o Senhor ordena, e salva-me, Senhor, da minha insensatez. Mas a Bíblia diz: ele endureceu o seu coração. Irmãos, nós devemos aprender uma coisa, caminhando para o final. Embora isso deveria ter sido feito por Faraó, e não foi feito, nós podemos fazer ainda. Há um exemplo maravilhoso no Evangelho de Marcos, que fala de uma mulher que estava tão doente que sangrava há 12 anos. Sua situação era desesperadora. Marcos 5, 26 diz que muito padecera à mão de vários médicos, sem sucesso. Não existia cura. Tendo despendido tudo quanto possuía, nada aproveitou. Antes, pelo contrário, o autor diz que só ia de mal a pior a sua hemorragia. Em seu desespero, ela pediu ajuda a Jesus e apegou-se a ele, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo: está curada do seu flagelo. Diz Marcos que Jesus voltou-se para ela e explicou que foi a fé que ela possuía que a havia curado. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Fica livre do teu mal. Esta é uma bela promessa, irmãos. A tua fé te salvou. Fica livre do teu mal. Algum dia, irmãos, essa promessa se cumprirá para cada filho de Deus. Talvez sua enfermidade não seja causa da ira divina, mas seja somente o Senhor lhe preparando para a eternidade. E aí sim, se cumprirá que a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. A esperança do céu, irmãos, nos lembra de que sempre que tivermos problemas físicos, não devemos nos endurecer como um insensato Faraó, mas nos voltarmos para Deus, como Jó. Devemos aceitar nossa doença como a vontade do Senhor, porque o nosso sofrimento é parte do seu plano. Como Davi, devemos ver a nossa enfermidade como uma oportunidade de confessar os nossos pecados. Mas lembre-se, seja ou não um ato do juízo divino, nós devemos nos apegar a Jesus como fez a mulher nos evangelhos. Nós não podemos, irmãos, endurecer os nossos corações, sermos insensatos, porque o Senhor julgará todos aqueles que endurecem o seu coração. Oremos. Ó Senhor, nosso Senhor, quão magnífico é o nome Teu. Tu és o Senhor de toda a terra e é também Senhor dos homens. Nós te louvamos por isso, Senhor. Sabemos que nossas vidas estão em Tuas mãos. Ó Senhor, quantos homens, quantas mulheres endurecidas por causa do pecado, mas o Teu poder, Senhor, Ele se revela e pode transformar a cada um. E livra-nos, Senhor, disso.
Livra-nos, ó Deus, livra-nos e sustenta-nos para a glória do teu santo nome. Não deixe, Senhor, que nossos corações se endureçam ao ponto de não te ouvir. Livra-nos, Senhor, disso. Que as tuas palavras permaneçam em nós. Para a glória do teu santo nome. Amém. Louvemos.